Estamos dando início a mais um estudo central. Quero já agradecer a sua presença, a sua participação aqui conosco e pedir para que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós já estamos na lição número 13, a última lição da série chamada As Três Mensagens do Apocalipse. Uma lição importantíssima, fantástica, com um conteúdo muito importante para quê? Para a nossa salvação. Se você perdeu algum episódio, convido você a voltar, assim que terminar esse vídeo, volta lá no nosso canal e assiste os demais. E se você ficar com dúvida em algum assunto, deixe o seu comentário aqui que a gente vai entrar em contato com você para esclarecer isso daí, tá bom? Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Quero também agradecer aos nossos participantes aqui, o Charles, que está aqui conosco. Muito obrigado, viu, Charles, por estar aqui conosco. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês e estudar essa lição tão importante. E eu tenho certeza que vai ajudar você que está aí acompanhando esse canal e principalmente que nós possamos ter a comunhão com o nosso Senhor através da palavra. Amém. O Charles, que é um amigo nosso aqui da igreja, professor da Escola Sabatina, então com certeza tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Estamos aqui recebendo também o pastor Kleber, também já conhecido aqui do nosso estudo central. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, meu pastor. Eu é que agradeço, né? E que Deus nos abençoe nesse estudo, né? Fechar com chave de ouro esses 13 estudos, né? As 13 lições desse tema que é muito importante para os dias atuais. Amém. Aproveitando, pastor, então, ora para a gente iniciar esse estudo? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor e queremos que o Senhor nos guie neste estudo, que o Espírito Santo nos dá entendimento para compreendermos e aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos, que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de a gente entrar no tema, eu gostaria de pedir para que você também deixe seus comentários aqui. Nós queremos saber de onde você está assistindo esse vídeo, para quem sabe num programa próximo, da próxima temporada, a gente possa te mandar um abraço. Hoje, o abraço vai para o Reinato Carvalho, para a Gisélia Santos, para a Marisa, que está assistindo lá do Sergipe, de Areia Branca. Marisa, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. E a Vitória Barbosa, lá de Minas Gerais, em Uberlândia. Muito obrigado pela participação de vocês. Não deixa de curtir, de fazer seu comentário aqui com a gente também. Que Deus nos use nesse momento para reconhecermos, para entendermos a profundidade dos ensinamentos de Apocalipse. Apocalipse que, diferente do que a gente ouve falar aí, não é destruição, né? É revelação. Né? A revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá para o tema Iluminados com a Glória de Deus. Ao longo desse trimestre, nós já estudamos a respeito de temas importantes, a respeito do juízo, a respeito do estudo, de guardarmos o sábado da forma correta, né, das mudanças, dos enganos de Satanás que ele tem feito ao longo da história para tentar convencer a você e a mim de que nosso Deus não é bom, que nosso Deus não é justo. Mas hoje nós vamos entrar na glória de Deus. Quem dera já estivéssemos entrando na glória de Deus, né, pastor? Verdade. Seria fantástico, né? É o que a gente aguarda, é o que né? a gente aguarda, é o que a gente sonha. É. Mas o fato é que, estudando Apocalipse, a gente percebe que cedo ou tarde, esse fato vai acontecer. Nós entraremos na glória. Só que antes de entrar na glória, pastor, algumas coisas vão acontecer nesse mundo ainda, e nós, estudando as profecias, não seremos pegos de surpresa. É isso mesmo? A Bíblia ela deixa claro que Jesus ele vai vir com poder e grande glória. Jesus ele repete isso várias vezes. Então, ele vai vir, digamos assim, como um fogo consumidor. Mas ele está preparando o mundo. O sonho de Jesus era que todo mundo estivesse preparado. Sim. Com a roupa para não ser consumido por este fogo destruidor, esse fogo consumidor, que é a glória dele. Então, por isso que nós precisamos estar iluminados com a glória de Deus anteriormente, para estar preparados para a vinda dele. E aí, Jesus ele deixa vários sinais para que, analisando isso, estejamos sempre em alertas. Jesus está voltando. O que eu gosto de ver, pastor, é a forma carinhosa que Deus cuida dos seus filhos, né?
Você vê ao longo de toda a história da humanidade, Deus nunca deixou os seus filhos sem informação. Nunca. Se nós pegarmos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que de alguma forma Deus sempre se preocupou em se comunicar com o seu povo, né? Então, se nós pegarmos ali na época dos profetas, né, Deus mandava os profetas para falar com o povo. Depois veio o próprio Jesus para comunicar ao povo. Depois que Jesus deixou esse mundo, veio o Espírito Santo. Então, Deus nunca nos abandonou. E nas cenas finais deste mundo, como o pastor mesmo citou, Deus ele deu alguns indícios, né, do que estaria acontecendo no mundo para que se consumasse então esse mundo e Deus pudesse recriar um novo mundo sem tristeza e sem dor, né? Muito bem. Talvez você não seja membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e você se pergunte por que a igreja tem esse nome. Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético que prega a mensagem da breve volta de Jesus. Adventistas porque aguardamos a volta de Jesus. E do sétimo dia porque nós cremos que o sábado é o selo de Deus. Já estudamos em lições passadas, convido você a voltar nessa lição do selo de Deus para saber, ou para confirmar que o sábado é o dia a ser guardado. Né? Mas além do sábado, né, nós buscamos nos preparar para a vinda de Jesus e também preparar outras pessoas. Então, se você deseja receber um estudo mais aprofundado da Palavra de Deus, temos aqui o pastor Kleber, o Charles, estamos dispostos a compartilhar o estudo da Palavra de Deus com você. Muito bem, vamos seguindo. Preparação para a crise final. Vai haver uma crise? Então, Apocalipse é a destruição mesmo que o mundo fala? Será? A Bíblia fala, né, que Jesus vai vir como um ladrão. Sim. Né? No sentido figurado, você que já foi assaltado, teve a sua casa assaltada, com certeza você não recebeu um recado do ladrão dizendo, olha, amanhã eu vou assaltar a sua casa, então se prepara que isso vai acontecer. Não, você nunca vai receber esse tipo de recado, né? Mas existe, antes do final do tempo, assim como todos nós temos que estar preparados para isso, né? Então, qual é o momento de preparação? É agora. Agora é o momento de preparação. Então, a lição da Escola Sabatina, ela foca esse momento, né, que nós devemos nos preparar. Mas de que forma nós devemos nos preparar? Com vigiar e orar. A Bíblia fala que antes da volta de Jesus, né, o mundo vai estar como está hoje. As pessoas se davam em casamento, comiam, bebiam, desfrutavam dos prazeres deste mundo, e eis que de repente veio Jesus. E aí a grande pergunta, você está preparado? Eu estou preparado? Acho que esse é o ponto forte da lição, para que a gente possa ter a consciência, né, de nos prepararmos, né? Pastor, a lição fala a respeito da sobriedade, né? Ele fala aqui para a gente vigiar e ser sóbrios. A gente sabe que a pessoa que ingere bebida alcoólica, por exemplo, que não está sóbria, não consegue decidir com seriedade tomar as decisões corretas, né? Ele está comparando, é isso? A nossa falta de conhecimento, a falta de preparo? O que será que está querendo dizer com isso? Além de não decidir, não tomar decisões corretas, a pessoa que está ébria, né, ela não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta, com clareza. Então, o livro de Apocalipse, ele não é a destruição, mas adverte de algo que vai acontecer, de uma crise tremenda que vai acontecer no mundo. Então a gente analisa a realidade do mundo hoje. Por isso que Deus ele deixa os sinais, ele deixa as profecias, e a gente analisa a realidade do mundo hoje. Crise política internacional, crise moral acontecendo no mundo todo, crise natural, a gente vai ver várias catástrofes acontecendo, lugares que nunca teve terremoto, tendo terremoto. Doenças e epidemias, quase saímos de uma, ainda não, mas quase de uma epidemia, uma pandemia a nível mundial. Então tudo isso Jesus deixa, né, Mateus 24, via revelação de Apocalipse, para que nós estejamos atentos e sóbrios. Vamos estar atentos, vamos vigiar, vamos estar vigilantes, porque o mundo está demonstrando que está indo para o fim. Ou seja, Jesus está voltando.
A Bíblia, só fazer um comentário, a Bíblia ela representa essa fase que o pastor colocou como uma mulher que vai dar à luz, né? Então, as pessoas às vezes falam, mas no mundo sempre teve terremoto, no mundo sempre teve peste. Sim, sempre teve. Só que ao longo do tempo nós vamos perceber que a intensidade tem sido maior. Então é semelhante a você que teve filho recentemente, a sua esposa, possivelmente antes de ter a luz, ela teve aquele momento de contração, né? Então a contração ela começa devagarzinho e vai se intensificando até o nascimento do filho. No final do tempo agora, como sempre teve terremoto, mas nunca teve numa escala tão grande, pestes, né? Nunca teve fome. Então nós estamos vendo agora os últimos momentos da história desse mundo. Então a Bíblia ela é maravilhosa para revelar isso para nós hoje. Um excelente exemplo, hein, Charles? Excelente exemplo. E Deus, ao longo da história, ao longo da Bíblia, como o Charles já comentou no início aqui, Ele nunca nos deixou sem a informação. Ele nunca nos deixou de alertar sobre as coisas que iriam acontecer. Por exemplo, né, séculos antes de Jesus, lá em Daniel, o rei recebeu uma visão, um sonho, teve um sonho, onde ele viu uma grande estátua com a cabeça de ouro, com os braços de prata, o peito de bronze, e assim por diante, até chegar nos pés de ferro e barro, onde veio uma grande bola lançada sem mãos, que destruía tudo aquilo ali. Não vamos detalhar isso aqui agora, mas eu tenho certeza que você ficou curioso. O que significa essa estátua lá em Daniel 7? Então eu faço convite para que você abra sua Bíblia, logo que terminar Daniel 2. Assim que terminar esse estudo, você abra sua Bíblia, vai estudar lá, e se ficar com curiosidade, nos procura para esclarecer. Tá certo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é conhecidíssimo, né? Um verso conhecido. Cristãos e não cristãos conhecem e muitas vezes citam, sem saber a profundidade desse tema, né? Mas quando Jesus fala que a verdade vai nos libertar, do que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer com isso? Vai nos libertar do quê? É interessante que a gente está vivendo no mundo. Nunca houve no mundo pessoas dizendo que sabem da Bíblia como no mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve na história da humanidade pessoas totalmente desconhecedoras da Bíblia como no mundo que nós estamos vivendo hoje. É um paradoxo. Não leem a Bíblia e dizem que conhecem da Bíblia. Então, a Bíblia é a verdade. O próprio Jesus fala, a tua palavra é a verdade. É a única forma de analisar a realidade do mundo que nós estamos vivendo, do fim iminente, de estarmos alertas e vigilantes, é estudando a palavra de Deus, é lendo a Bíblia, é estudando a Bíblia, é tendo a Bíblia como livro de fé e prática, é analisando contexto, cultura, é ler, ler e ler. Não tem outra forma, é conhecer a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Em João 7,17 diz o seguinte, 7,17 diz o seguinte, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se não é de Deus. Como é que eu vou descobrir se uma coisa é ou não é? Estudando. Buscando informações. Exatamente. Né? E ele está dizendo, olha, eu vou te dar essas informações. As informações estão na Bíblia. Muitas vezes, quando a gente fala de profecia, elas não estão tão claras. Né? Por isso que a gente precisa ter um estudo aprofundado. Mas as profecias estão aí para nos dar um direcionamento. Olha, vai acontecer isso, se prepara. Né? Sejam sóbrios. Levem a sério tudo isso que está para acontecer, porque são sinais da volta de Jesus. Eu tive pesquisando esses dias recentemente, no mundo geral, existem mais de 35 mil religiões. 35 mil. E aí, nós vemos como que Satanás atua no mundo, né? Por quê? Para você que está nos assistindo aí, e para você que tem acompanhado o Estudo Central e tem se aprofundado nos temas da Bíblia, você pode perceber que a grande arma que Satanás tem é a confusão. A confusão religiosa e espiritual do mundo. Né? Por quê? Como que ele ganha a batalha? Ele vai ganhar a batalha criando religiões que não seguem verdadeiramente a palavra de Deus. Então o Satanás ele é muito esperto nesse ponto. E aí, às vezes, as pessoas são enganadas
por não conhecerem a palavra de Deus verdadeiramente. Então você de repente pode estar aí indo em uma religião que talvez você não conheça os fundamentos dessa doutrina que você tem seguido, mas eu queria dar um recado para você: procure estudar a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé que o cristão deve ter na sua vida, né? Então, de repente, a gente pode estar sendo enganado sem saber. E aonde que você busca informação? Na palavra de Deus. Através do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus. Os 3 anjos têm um apelo muito forte para o ser humano. Não é só para o cristão ou não cristão. É para todos que querem buscar a Deus de forma profunda e entender a respeito da salvação. O primeiro dele está dizendo a respeito dos enganos de Satanás. Não está dizendo se a sua religião está certa ou se a sua religião está errada. Está falando dos enganos de Satanás. Se a Bíblia está dizendo que está errado, eu sinto dizer que você está errado. E o conselho desse anjo lá de Apocalipse, ele diz assim: sai dela, povo meu. Sai dela para onde? Procura, através da Bíblia, conhecer para onde você deve ir. Para os braços de Jesus. O segundo anjo nos chama a aceitar a verdade ao invés da mentira. Como é que eu vou saber o que é verdade e o que é mentira? Estudando a palavra de Deus. E a mensagem do terceiro anjo nos alerta a respeito de uma marca, né, de um selo que nós vamos receber, que vai nos diferenciar, os que estarão salvos ao lado de Jesus e os que não estarão salvos ao lado de Jesus. E essas mensagens, elas terminam com um apelo urgente. Quer dizer, se ele fala que é urgente, não pode ser para amanhã, como o Charles falou. Não posso deixar para depois. Eu não sei o que vem pela frente, né, pastor? Tem que tomar essa decisão agora. A palavra evangelho, né, traduzido de evangelion, do grego, quer dizer notícia boa. Mas a notícia boa, de acordo com um grande teólogo chamado Charles Spurgeon, só é boa se ela chega a tempo. Senão, não é notícia boa, vai ser notícia ruim. Então, nós precisamos continuar a reforma que iniciou lá em 1500. E a gente só continua a reforma pregando e buscando o que está escrito na palavra de Deus, advertindo o mundo, né? A gente sabe, e já estudamos isso em lições anteriores, que Deus levantou um povo na terra nesses últimos dias para advertir o mundo desse juízo que está para acontecer, né? Dessa renovação da terra que está para acontecer. E a gente precisa advertir o mundo disso, a gente precisa anunciar a verdade. E só é possível estando firmado na verdade. Então, Deus escreve a Bíblia. Todo aquele trabalho, 40 pessoas, 1.600 anos de distância do primeiro autor para o segundo autor, várias culturas diferentes, para depois eu achar que eu posso conhecer a verdade da boca de alguém, falando totalmente diferente da Bíblia, aí eu estou pedindo para ser enganado. Sim, não foi buscar na fonte, né? E o que eu vejo também interessante, Alex, a lição fala aqui, no final do tempo vai ter uma união do poder político, religioso e protestante, né? Que a Bíblia chama como a tríplice aliança, e nós vamos ter ali uma união desses poderes. A união desses poderes, logo depois da união desses poderes, então a Bíblia fala que haverá alguns acontecimentos e então Jesus volta, né? Então nós estamos vendo hoje uma coisa difícil de se ver há muito tempo atrás, em que a união do Estado político com o religioso. Normalmente eles andam em paralelo, mas separados. Já houve uma união no passado. Sim. E a Bíblia fala que haverá uma última união desses estados político, mais forte ainda. Mais forte ainda. E aí o poder religioso vai ganhar força do poder político para colocar as regras no mundo de uma forma geral. Então, quando a Bíblia fala sai fora, povo meu, está falando de Babilônia. Babilônia significa confusão. E é exatamente o que o inimigo está querendo colocar hoje no mundo. Essa confusão espiritual, que de repente as pessoas não se dão conta. Por que eu sigo tal religião? Às vezes você está seguindo uma religião por tradição, porque a sua avó foi, a sua mãe e você também está seguindo. Mas você já parou para pensar da onde que veio, como surgiu, né? Então, eu acho que essa reflexão tem que acontecer, porque a gente precisa estar muito antenado a isso, né? E essa confusão, Charles, como você bem falou,
trouxe também uma relativização da verdade. É verdade. Né? Onde as pessoas acreditam, o que eu acredito que isso aqui está certo, então está certo. Eu conheço pessoas que dizem, eu não faço nada de errado, então, entre aspas, eu estou salvo. Né? Só que não é assim. A Bíblia não diz que é dessa forma. Né? Se a gente não estiver ligado a Jesus, nós não seremos salvos. Né? A relativização, se for até ali, pode. Né? Um pouquinho de mentira, na verdade, não tem problema. Tem problema sim. Né? Um pouquinho de veneno, a gente já estudou algumas lições passadas, um pouquinho de veneno não contamina todo um copo de água, por exemplo? Sim. Né? Então a gente tem que estar unido a Cristo para conseguir identificar isso. É um assunto tão sério que nós estamos falando de salvação. Salvação. Nós não estamos falando de uma escolha, mas nós estamos falando de uma vida eterna. Questão de vida ou morte ou eterna. Morte eterna. Eternas, né? A lição, o próximo dia, né, da lição vai falar justamente da iluminação, né, as duas características principais do anjo que desce do céu, de Apocalipse 18, verso 1. Né? A primeira a gente acabou de falar, e a segunda é a questão da iluminação. O anjo está iluminado, ele ilumina toda a terra. Então a gente percebe que Adão e Eva foi criado, e eles estavam nus, mas não percebiam que estavam nus, porque eles eram santos, sem pecado. A glória de Deus estava neles, o caráter de Deus estava neles. Após o pecado, eles perceberam que estavam nus e começam a acusar um ao outro. Então a gente vê a destruição do pecado, o quão terrível é o pecado, no mesmo dia em que o pecado começou a agir, a existir na humanidade. E a promessa é que nós iremos vestir essa roupa de glória mais uma vez. Amém. Que é a vestidura branca, né? A famosa vestidura branca, é a mulher vestida de sol de Apocalipse 12. Só que Deus ele não vai nos vestir de branco no dia da volta dele. Ele vai nos vestir de branco no dia que eu aceito ele como meu Salvador. Olha só, Amém. agora sim. A vestidura branca é o caráter de Cristo. Esse anjo iluminando a terra representa a nós que estamos proclamando ao mundo a última mensagem de advertência. Jesus está voltando, se prepare. E eu só consigo mostrar de Cristo se eu estou com Cristo e se o caráter de Cristo está em mim. Por isso a importância de se preparar. E para a gente encerrar aqui, nosso tempo está indo, né? Lá na lição de quinta-feira, está falando a respeito do Cordeiro. O Cordeiro ele aparece muitas vezes aqui no livro de Apocalipse, bem como no Evangelho também. Né? E o que representa para a gente esse Cordeiro? Lá, João Batista já disse, lá nos Evangelhos, né, que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas em Apocalipse ele está citando novamente o Cordeiro. A mensagem central do livro de Apocalipse é Cristo. Né? E em vários textos, como você mesmo disse, do livro de Apocalipse, fala sobre o Cordeiro. E o Cordeiro que foi morto. Né? Então, o Cordeiro é o animal que salvava o povo de Israel dos pecados, né? Então, quando o pecador ele sentiu o desejo de arrependimento, ele levava o cordeiro até o santuário e o sacrificava, né? Então, aquele cordeiro era um símbolo, representava então, a salvação, a vinda de Cristo, né? Que se realizou com a morte de Cristo no Calvário. Então, nós vemos que o tema central do livro de Apocalipse é salvação. É o Cordeiro sendo morto pelo meu pecado, pelo seu pecado, sem nós merecermos. Não é à toa que começa falando, né? A Apocalipse Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. A Bíblia toda tem como tema central o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Paulo fala que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a gente analisa o seguinte, houve a necessidade de Jesus morrer por nós, analisemos o seguinte, vai lá em Gênesis capítulo 3 e veja quanto tempo levou para Jesus descer à terra e oferecer a salvação para a humanidade. Você vai ver que foi no mesmo dia que o ser humano pecou. Por quê? Por uma simples razão. Imagina que nós somos um peixe e Deus é a água. E aí eu olho para a terra e falo,
eu vou viver na terra agora. E aí a água fala, o peixe, observa, o peixe não vê a água, o peixe vê através da água, igual a gente não vê o ar. Não, eu vou viver na terra agora. E aí a água fala para o peixe, não viva na terra porque você não vai sobreviver, você só sobrevive em mim. Você foi criado para viver comigo, em mim. Na terra é morte. Eu vou pular para a água. O peixe pula para a água, o que acontece com o peixe? Morre. Não é porque a água quis matar o peixe que não quis viver mais na água. No dia que Adão e Eva decidiu não viver mais com Cristo, o amor de Cristo foi tão grande que Cristo desceu à terra no mesmo dia para oferecer o balão de oxigênio para Adão e Eva viver fora da água. E Jesus intercede pela humanidade desde o primeiro dia que o pecado entrou no mundo. E ele ensina para a humanidade por meio do sacrifício dos cordeiros. Deus, lá em Gênesis 3, faz pele de animais para Adão e Eva. E ele vai até o momento que a gente está vivendo e até um pouquinho mais para frente, que a gente não sabe quando acaba. Agora, quando Jesus deixa de interceder pela humanidade, Apocalipse 16 fala o que é que acontece. As pragas caem na humanidade. Mas até lá, nós temos que estar preparados a avisar as pessoas que isso vai acontecer, que o balão de oxigênio vai acabar e Jesus vai voltar para levar aqueles que estavam nele e firmes nele. Então a salvação Amém. é Cristo e não há outro além dele. Amém, amém. Quero já agradecer a participação de vocês. Amém. Muito obrigado, Charles. Muito obrigado, pastor. E fica essa pergunta para você analisar aí. Qual vai ser a sua escolha? A água ou a terra, né, pastor? A água ou a terra? A salvação ou a perdição? A salvação está em Cristo Jesus. Vou pedir para que o Charles faça uma oração para a gente encerrar. Vamos orar. Pai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque através do estudo de hoje nós podemos ver o amor grandioso que o Senhor tem por nós. Obrigado porque nós vemos o carinho e o cuidado em cada dia da nossa vida. E que todos nós que estamos aqui e as pessoas que estão assistindo possam sentir esse amor através do Teu Santo Espírito atuando na vida deles. Amém. Que nós possamos escolher a vida sempre e não a perdição. Amém. Fique conosco, esteja com cada um dos internautas que estão acompanhando o Estudo Central. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, não porque haja mérito em nós, mas pelo nome do Teu Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Amém. Amém. Muito bem, essa é a última lição dessa série, desse trimestre. Na próxima semana nós já teremos uma lição nova a respeito de Efésios. Faça planos de ter o nosso guia de estudos aí, de adquirir o nosso guia de estudos e acompanhar a nova série que vai se iniciar então. Fica com Deus, um grande abraço.